Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre os desafios econômicos do país. A reforma tributária será o desafio do novo Congresso Nacional no primeiro semestre. As condições políticas estão dadas, mas ainda falta consenso entre os estados. Já as contas públicas voltam a ser motivo de discussão entre executivo e legislativo. Os desafios na economia em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado aqui do Diálogo Jovem Pan, a gente gentilmente vai conversar com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como é que vai? Muito obrigado mais uma vez. Ok, obrigado a você também, Tiago, pelo convite. Muito obrigado. Bom, ministro, tivemos uma semana agitada com eleições no Congresso Nacional, as grandes discussões de Brasília, e eu queria começar perguntando para o senhor sobre os desafios fiscais do Brasil. O presidente Lula chegou a dar declarações falando que, de novo, a necessidade de se investir no social, e o senhor, pela longa experiência, pela longa jornada dentro da economia, tem condição de fazer uma avaliação muito melhor do que todos nós. Qual é o desafio do Brasil crescer, investir, ampliar a questão social, mas com muita responsabilidade fiscal, ministro? Olha, o desafio é composto por um conjunto amplo, de circunstâncias. Não é à toa que o Brasil tem um processo de desindustrialização muito mais rápido do que seria de esperar. Isso se deve, em grande parte, pela perda de competitividade da indústria brasileira. Isso tem várias explicações. Primeiro, a qualidade da mão de obra, que não é satisfatória para a competição nos mercados globais e produtividade adequada a essa competição. Segundo lugar, a logística opera muito mal no Brasil, dadas as deficiências da infraestrutura e a dificuldade que o governo tem tido nos últimos anos de investir em transporte, sobretudo, Em terceiro lugar, você tem um sistema tributário absolutamente caótico. O ICMS, por exemplo, Tiago, muda 70 vezes por semana em todo o país. É impossível a empresa acompanhar tudo isso e, por isso, é muito comum as empresas serem autuadas por fiscais que as visitam, não porque elas fizessem deliberadamente, porque ela não entende a bagunça e acaba errando. E isso tudo gera custos com advogados, perda de tempo, comparecimento a audiências e assim por diante, tá certo? Então, é um conjunto muito amplo que influenciou negativamente a produtividade da economia brasileira, particularmente da indústria. Isso gera ineficiências, isso gera perda de produtividade e de competitividade. Esse é um grande desafio. Como fazer isso? Como mudar? Como reindustrializar? Isso aí é muito mais complexo do que o governo gostaria que fosse, ou pelo menos está esperando que seja. Por quê? Não é da noite para o dia que esses fatores que reduziram a competitividade da indústria brasileira vão estar em linha com as suas necessidades. Isso depende de reformas estruturais muito complexas. Na educação você pode levar 20 anos para implantar medidas mais racionais, mais eficientes de conduzir o aprendizado dos jovens, dos adolescentes e até dos adultos. Portanto, é um processo que vai levar pelo menos 20 anos, porque levamos 20 anos destruindo a capacidade de competição da indústria. Esse é um desafio de médio e longo prazo. Portanto, é um desafio, em resumo, o da produtividade. Porque, como a gente sabe, Tiago, a produtividade é o principal fator de crescimento, de geração de riqueza de um país. E a produtividade brasileira está praticamente estagnada. Não é à toa que o Brasil começa, nos últimos 20 anos, a crescer a um ritmo inferior dos seus pares na América do Sul. Nos últimos 10 anos, pelo menos, cresce abaixo dos países emergentes e nos outros 3 a 5 anos cresce abaixo da economia mundial e particularmente dos países ricos. Sabe? E se a gente tem a pretensão, que é legítima, de nos tornarmos um país rico, nós precisamos que a velocidade do ganho de produtividade, a velocidade de crescimento da economia seja maior do que a velocidade de crescimento dos demais parceiros, particularmente do mundo rico. É aquela história, para você ultrapassar um veículo numa estrada, você precisa ter uma velocidade maior do que ele, senão você vai ficando para trás. No curto prazo, o grande desafio é fiscal.
a situação fiscal brasileira é muito difícil, muito periclitante. E o governo atual tem dado demonstrações de que não entendeu ou não absorveu a natureza dessa crise, a sua complexidade, a sua gravidade. Quando você olha as declarações do presidente Lula, é como ele estivesse assumindo em 2003, não é? Que era uma situação absolutamente favorável a ele. Primeiro, ele encontrou uma casa arrumada pelo trabalho feito no governo Fernando Henrique, encontrou o país preparado para aproveitar o boom que estava vindo, que é o boom de commodities, que tornou a China o grande ator da importação de commodities em todo o mundo, e o Brasil estava competitivo para aproveitar essa oportunidade, né? Agora não, agora Lula encontra uma situação fiscal muito ruim, que foi piorada nos últimos anos, particularmente no governo Bolsonaro, né? Se lembrar que eles violaram a regra do teto de gastos várias vezes com objetivos eleitorais, né? A economia está em processo de desaceleração do seu crescimento, o PIB pode crescer em torno de 3% este ano, mas isso é o resultado de fatores que não vão estar presentes em 2003, particularmente o aproveitamento da capacidade ociosa no setor de serviços por causa da pandemia. Não é à toa que a economia em 2022 foi puxada basicamente pelo setor de serviços. Com o esgotamento da ocupação dessa capacidade ociosa, o Brasil volta à mediocridade, né, do seu nível o seu ritmo de crescimento. As projeções dizem que o crescimento de 2023 deve ser por volta de 0,7, 0,9. O FMI, esta semana, divulgou um número um pouco mais otimista, 1,2. Mesmo assim, abaixo do crescimento mundial, medido pelo próprio fundo, que é 2,9%. E, por outro lado, uma das causas dessa situação fiscal periclitante é a rigidez orçamentária. O Brasil... O ano passado, no Brasil, 93% dos gastos federais primários se destinaram a itens obrigatórios. Pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda, que, embora não seja obrigatório por lei, na prática são obrigatórios. Ninguém aqui apoiaria a eliminação, por exemplo, do Bolsa Família. Ele é fundamental para combater a pobreza extrema e para interromper o ciclo de pobreza que afeta as famílias de menor renda, né? Então, um país não pode ter futuro se o governo dispõe apenas de 7% do orçamento para exercitar políticas públicas favoráveis ao crescimento da economia, à distribuição de renda, à redução da pobreza, à redução das desigualdades e assim por diante. Você tem ideia, Tiago, a média no mundo é em torno de 50%, ou seja, os governos têm 50% de gasto obrigatório, todos têm, com o judiciário, com forças armadas, com a série de obrigações naturais e permanentes do governo. Metade é para gerir o país com políticas públicas pró-crescimento e pró-redução de desigualdade e pobreza. Portanto, o Brasil não se reencontrará com o crescimento sustentado de um nível razoavelmente elevado, né, 3%, 4%, se não atacar essa questão do gasto obrigatório, né? E, finalmente, tem o desafio de curtíssimo prazo, que é o de aprovar ou propor ao Congresso um novo arcabouço fiscal, que eu acho que não é tão simples quanto está pensando, tá certo? Você vê a declaração do ministro da Fazenda, que, por sinal, tem um discurso muito razoável, que é muito aceito pelos mercados, né? Ele demonstra ter preocupação com a questão fiscal, o que não acontecia em outro ministro da Fazenda do governo do PT, né? Então, sucede que o governo Lula fez uma coisa antes de assumir, né, trabalhou pela eliminação do teto de gasto. E, a meu ver, foi um erro enorme que, claro, o Congresso adorou fazer essa eliminação, porque o Congresso quer que tenha mais dinheiro para emendas parlamentares, para as suas comunidades, para as suas bases eleitorais e assim por diante. Não é? Então, qual vai ser essa âncora fiscal? Qual vai ser esse arcabouço fiscal? Tem pelo menos 3 ideias circulando aí dentro do governo, no mercado. A primeira seria adotar uma meta para a dívida pública, não é?
Eu acho que é um âncora fiscal muito frágil, porque a dívida pública, a sua trajetória, é algo que o governo não controla. Tem vários fatores, vários acontecimentos que podem ampliar a dívida pública, independentemente da vontade do governo. Suponhamos que, por uma questão de piora da situação inflacionária, o Banco Central aumente a taxa Selic, que está em 13,75%, para 14%, 15%. Isso é mais despesa para o Tesouro, é mais crescimento da dívida. Ou, se o Supremo Tribunal Federal impuser um custo ao governo com precatórios, por exemplo, 50, 100 bilhões de precatórios. O governo não tem o que fazer. O Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram um calote, né? Eu acho que até isso vai cair e vai complicar ainda mais a situação do fiscal do governo. Muito bem. E se houver uma calamidade? Né? Enfim, são vários fatores que influenciam a dívida e que o governo não controla. Não por acaso, esse tipo de meta não foi cumprido, nem mesmo na União Europeia. A Alemanha deixou de cumprir, a França, a Itália, o Reino Unido e assim por diante. Certo? Tem outra ideia, que é o superávit primário, isto é, a diferença entre receitas e despesas do governo, excluídos os encargos financeiros, ou seja, os juros e outras despesas financeiras. Né? Tudo bem, eu acho que seria uma boa âncora, mas acontece que a experiência brasileira mostra que o governo só cumpre meta de superávit primário, basicamente aumentando a carga tributária. Isso não é a melhor forma de ter uma âncora fiscal, porque a despesa fica intocada. E sem redução da despesa, dificilmente haverá uma credibilidade para essa âncora fiscal. E, finalmente, aventou-se aqui e acolá, noticiou-se que a equipe econômica, os seus técnicos, os técnicos estariam examinando um componente de despesa, né? Eu acho que está correto. Só que tem alguns problemas. Primeiro, seria por uma lei ordinária e não por emenda constitucional. Portanto, não tem a força política que tem o teto de gasto. Em segundo lugar, houver pressão aqui e acolá, isso pode ser mudado por uma medida provisória, certo? Terceiro lugar, tem que convencer o Lula a mudar de discurso, porque ele chamou o teto de gasto e um teto, mesmo da despesa, sem ser por medida constitucional, é um teto para a despesa. Porque o Lula disse o seguinte: o teto de gasto é uma estupidez, não é? Na verdade, a meu ver, estupidez é achar o teto de gasto uma estupidez, né? Então, muita coisa vai acontecer. E o governo fez algo que eu não teria feito, que é antecipar o compromisso. Então, o compromisso do governo é propor essa regra em agosto. O ministro anunciou que vai fazer em abril. Seria ótimo se ele tivesse, né, uma bala de prata que resolvesse todas essas questões complexas, né? Claro que temos que dar o benefício da dúvida, o pessoal que está lá com ele é muito competente, o Tesouro Nacional é composto de um funcionário de altíssima capacidade e de experiência, capacidade intelectual e de experiência na área que eles trabalham. O governo corretamente está buscando o apoio de organizações multilaterais, por exemplo, o FMI ofereceu ajuda e o Haddad aceitou corretamente, né? É até surpreendente que o ministro do PT aceite, né, uma ajuda do FMI para definir uma regra fiscal sem argumentar que isso é uma violação da soberania nacional, como comumente eles fizeram no passado. Por que o FMI é importante? Porque o FMI tem um departamento de assuntos fiscais muito robusto, com larga experiência de décadas nesse campo, conhece as situações fiscais de todos os membros do FMI, que é perto de 200, e conhece particularmente a situação brasileira. O FMI, o ano passado, fez um amplo estudo, né, com ideias e sugestões para atacar a questão fiscal no Brasil. Certo? Então, da capacidade de criar nessa confusão, nesse ambiente desafiador, uma âncora fiscal crível, dependerá o desempenho do governo nos próximos anos. Portanto, eu diria que a maior de todas ou maior de todos os desafios do atual governo é desenhar, é projetar, é propor, é negociar essa nova âncora fiscal
o arcabouço fiscal de que trata a emenda constitucional do teto da transição, da PEC da transição. Estamos aqui com o ministro Maelson da Nóbrega, que é ex-ministro da Fazenda. Ministro, o senhor fez um panorama muito importante em relação às contas públicas, os desafios do Brasil que nós temos e em inúmeros momentos o senhor citou, claro, as questões tributárias, o manicômio tributário que é o Brasil. Há tantos anos a gente discute a necessidade de se fazer uma mudança, uma reforma ampla, e é o que tudo indica, o governo vai fazer isso em duas partes, né? Uma parte agora no primeiro semestre e uma outra parte no segundo semestre. Agora, o senhor já esteve no governo, o senhor conhece muito bem, tem muita relação com muita gente que já passou, inclusive, pelo governo. Quais são os maiores desafios da reforma tributária? É convencer governadores? É convencer o Congresso Nacional? São todas as frentes que fazem com que essa reforma nunca tenha saído do papel. A gente só viu nos últimos anos algumas emendas, alguns remendos. Eu lembro o remendo do Mussa Demes, né, como ficou conhecido aqui no Brasil, ali nos anos 90, começo dos anos 2000. Por que essa reforma não sai do papel? A reforma trabalhista saiu e até a previdenciária saiu, né? Olha, Tiago, eu diria que o principal desafio é uma reforma da tributação do consumo, né? O Brasil foi pioneiro com a reforma tributária de 1965 na adoção do método de tributação do consumo pelo valor agregado, que é hoje adotado por mais de 160 países. Nós fizemos aqui o IPI e o ICMS, atual ICMS, são forma de tributação sobre o valor agregado, isto é, a cada etapa desconta-se o que foi pago no anterior e assim sucessivamente, o que elimina, né, a hipótese das cascatas, isto é, o imposto incidir sobre ele mesmo. Tá certo? E isso é fundamental para a produtividade, para a eficiência e para a competitividade das exportações, porque só esse tipo de tributo permite a desoneração total das exportações de tributos sobre o consumo, né? E qual foi a grande dificuldade? Eu participei da primeira comissão de reforma tributária criada pelo governo federal para estudar esse problema, em 1983, quando eu era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, na administração do ministro Hernani Galveias, né? Fizemos eu, o Dornelles, o Ibrahim Eres, discutimos isso muitas vezes e não chegamos a nada, porque existia uma coalizão de veto a qualquer reforma. E qualquer reforma significaria unificar IPI, ICMS e ISS num único tributo, né? Hoje, com a criação de contribuições, significa também o PIS e a COFINS, não é? Então, sem a concordância dos estados, seria muito difícil, talvez impossível, avançar. Por que os estados eram contra? Porque os estados usavam o ICMS como meio de atrair indústrias para o seu território mediante a concessão de incentivo fiscal, um processo que ficou conhecido como guerra fiscal, né? Então os estados sempre foram contra, porque não queriam renunciar a esse poder de conceder benefícios fiscais e financeiros à indústria que viesse se instalar no seu território. O que mudou? O que mudou é que o sistema tributário do consumo ficou tão disfuncional, tão complicado, tão caótico, né? É um manicômio, como você disse, né? Que os estados começaram a perder também. É um jogo de soma negativa. Todos começaram a perder. Além do mais, com as mudanças estruturais na economia, cada vez mais os serviços são a parte mais relevante da economia. Por exemplo, os serviços hoje representam em torno de 70%, 73% da economia brasileira. A indústria, menos de 20%. Portanto, essa base tributária, que no ICMS é basicamente indústria e comércio, foi encolhendo. E, portanto, o ICMS ficou condenado a ser um tributo cada vez menos relevante. Portanto, os estados aderiram, né, com entusiasmo a essa ideia da criação de um IVA nacional, né? Que lá houve uma resistência de municípios, mas os estados todos estão de acordo, né? Porque vão ganhar com isso. E o Brasil vai ganhar com isso. E, além do mais, tem outro fator, né? É que o economista Bernard Api liderou no Centro de Cidadania Fiscal uma equipe de alto gabarito que produziu
o melhor projeto de reforma tributária do consumo desde as mudanças de 1965. Certo? Então está tudo pronto, foi discutida essa proposta no âmbito de comissões do Congresso, eles convocaram vários especialistas para discutir com ele, eu mesmo participei de uma dessas sessões, né? E é um terreno aplanado, está todo mundo de acordo. E, além do mais, já tinha o parecer pronto. Esta reforma não saiu do governo Bolsonaro porque o Ministério da Economia boicotou a reforma junto com Arthur Lira, esse que se elegeu esta semana por mais um período na Câmara dos Deputados. Os dois se juntaram, arquivaram o processo porque o Paulo Guedes queria criar a CPMF, ou um projeto só dele, que seria juntar PIS e COFINS. Já podíamos estar com esse negócio na rua, né? Portanto, eu acho que o ambiente hoje, Tiago, é muito favorável. Eu diria, deixou de ser um grande desafio. Agora é uma questão de articulação. E para completar, o ministro Fernando Haddad, numa ação nota 10, na minha avaliação, convidou o Bernardo Abril, o próprio que liderou isso e que se articulou com o Congresso na época da tramitação do projeto, para ser um secretário especial de reforma tributária. Portanto, o API conhece o projeto, as pessoas que trabalharam, os canais de discussão no Congresso, ele tem articulação com todos os estados, com municípios, com técnicos da área do ICMS, do governo federal, os consultores do Senado. Eu acho que é uma figura perfeita, né, para auxiliar o governo, né, a conseguir a aprovação da reforma tributária. Dependendo, então, da articulação política, eu diria que essa reforma tributária é o projeto mais viável de ser aprovado em 2023. Com alguma sorte, competência, talvez já no primeiro semestre, pelo menos na Câmara dos Deputados. E essa reforma, só para concluir, é a mais importante para o crescimento, porque ela vai reduzir custos de transação, vai reduzir ineficiências. Os estudos estão mostrando que, em questão de 15 anos, essa reforma ampliará em 20% o potencial de crescimento da economia brasileira. Portanto, eu aposto que é a grande reforma que o governo Lula vai conseguir fazer, porque vai encontrar o terreno aplanado, está tudo maduro para acontecer. Sem dúvida. Ministro Mailson da Nóbrega, fala um pouco sobre o cenário internacional. A gente ainda tem a guerra na Ucrânia, que completa 1 ano, e isso vem pressionando muito a economia mundial. Os países da Europa passam por inflação que nunca foi vista, ou poucas vezes foi uma inflação tão alta. Estados Unidos com a maior inflação de 40 anos. E o Brasil em que momento se insere nessa discussão internacional? Aqui a gente tem uma situação inflacionária que também é difícil, mas não é tão ruim quanto em outros países. De que forma o próprio governo Lula, que lá atrás já chegou a chamar crises de marolinha, né? Hoje nós teremos uma marolinha ou um maremoto? Olha, Tiago, no curto prazo, eu acho que a situação até melhorou, sabe? As ideias, estudos, as projeções que indicavam uma recessão praticamente certa nos Estados Unidos, ou quase certa, 100% certa na Europa, pelo menos na Alemanha, as informações mais recentes mostram que a inflação está cedendo mais rapidamente do que se podia. Então, a taxa de juros alta nos países ricos, particularmente nos Estados Unidos e na União Europeia, na zona do euro, sobretudo, ela vai ser menos intensa. Portanto, a economia mundial pode crescer este ano mais do que se previa. Por exemplo, a projeção anterior do FMI era um crescimento de 2,2% da economia mundial. Agora ele mudou isso para 2,9%. Tem uma questão de longo prazo, não é, que é uma reconfiguração das cadeias mundiais de valor, né? Isto é, aquele sistema que a produção ela é fragmentada, né? Cada país faz uma parte. Toma por exemplo, o iPhone. A Apple faz o projeto, o marketing, a Alemanha produz uma peça, a Coreia do Sul outra, a Taiwan outra, e tudo se junta com mais peças na China, e o iPhone é montado na China. Essa é a cadeia de suprimentos global. E teve efeito gigantesco na produtividade, na redução de custos. Por exemplo, o iPhone hoje,
custa menos da metade do que custaria se fosse produzido inteiramente nos Estados Unidos. E o que é que aconteceu? A pandemia de Covid-19 levou a um questionamento desse processo. Será que as empresas americanas, europeias, podem depender de uma cadeia tão longa, né, lá na China? E como se viu, a pandemia acabou afetando o sistema de transporte, houve um congestionamento de portos quando começou a recuperação, os fretes que duplicaram. Então, isso começou uma grande discussão, né, nas empresas multinacionais, o que fazer. Então, surgiu uma palavra nova que é nearshoring, ou seja, produzir mais perto e não tão longe como lá na Ásia, né? Além do mais, com a presença cada vez mais marcante do Xi Jinping como líder autoritário, as sugestões que ele dá a entender que pode invadir Taiwan, né? A disputa, né, da hegemonia mundial entre a China e os Estados Unidos, né, que há uma tendência de ver a China cada vez mais do que um adversário no comércio mundial, até um inimigo, né, do ponto de vista político, né, surgiu uma outra palavra, friendshoring, ou seja, colocar a nossa cadeia em países que são amigos, né, e por aí afora, certo? Então, eu acho que essa reconfiguração que vai acontecer, algumas coisas já estão acontecendo, por exemplo, parte da produção do iPhone começa a ser prevista para acontecer nos Estados Unidos, né? Isso tudo vai gerar uma perda de eficiência e, portanto, de competitividade, de produtividade. Isso vai afetar países, de um modo geral, inclusive o Brasil, né? A China pode crescer menos e a China crescendo menos importa menos commodities do Brasil. Ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade, né? Porque o Brasil está mais perto dos Estados Unidos e da Europa do que a China. E se nós resolvermos a nossa questão fiscal, nós resolvemos a questão da produtividade, inclusive com a aprovação da reforma tributária, nós começamos a ser mais atrativos para o investimento estrangeiro, né? E aí muitas empresas começariam a rever, né, a localização de suas redes para colocar uma parte no Brasil. A proximidade só não é o que vale, porque se fosse assim, a Nicarágua está mais perto dos Estados Unidos do que nós e não é tão competitivo. O Brasil, ao contrário, tem uma base industrial complexa, tem um sistema financeiro sofisticado, né? Tem um mercado de capitais cada vez mais é a fonte de suprimento de crédito de longo prazo. O Brasil é mais atrativo fazer parte de futuras cadeias ou da reconfiguração da cadeia mundial de suprimento do que outros países aqui da América Latina. Portanto, é uma oportunidade que virá para o Brasil também. Mas no curto prazo, eu diria que há uma desaceleração da economia americana, mundial, nada grave, nada levando a um colapso, né? Mas a economia mundial, antes da pandemia, estava crescendo 5% ao ano. E quando o global cresce menos, as partes também crescem menos, né? Então, esse é outro fator que inibe uma recuperação mais rápida da economia brasileira. E, ministro, a gente vai entrando na reta final da nossa conversa. O senhor fala muito da indústria, a necessidade de se reindustrializar o Brasil. Outro dia, inclusive, a gente conversou aqui com o Humberto Barbato, que é presidente da ABINE. E, claro, que a indústria aposta nesse processo, mas como se reindustrializa o Brasil, sendo que a concorrência é muito grande e é aquela história do custo do Brasil que a gente fala, e isso tem a ver com a nossa entrevista inteira. Para que eu vou produzir aqui no Brasil se eu importo alguma coisa da China, que aí eu posso montar um equipamento aqui no Brasil? É um desafio, né? Olha, você falou bem, viu, Thiago? O seu diagnóstico é perfeito. Ou seja, a indústria brasileira não é que aconteceu uma catástrofe, um terremoto, não foi nada disso. Ela foi perdendo competitividade ao longo do tempo. É o que você falou, o chamado custo Brasil. E como eu falei antes aqui para vocês, esse é um processo lento, por natureza, vai levar muito tempo. Qual é o risco que a gente está correndo? É de este governo não perceber, né? Eu acho que tem gente competente para perceber, que essa é uma questão muito mais difícil do que se imagina, tá certo? Então, qual é a política industrial que vai vir focalizada nessa reindustrialização? A experiência mundial mostrou que as políticas industriais modernas são aquelas que focalizam a inovação.
a eficiência, a produção, a ciência, a tecnologia. As políticas industriais do passado, sobretudo aqui na América Latina, era uma combinação de protecionismo com concessão de subsídio. Isso fazia parte de um conceito mais amplo, que era a substituição de importações. Então, se a gente substituísse importações, a gente iria se industrializar e o Brasil cresceria mais, né? Aliás, essa ideia não é uma novidade. Os Estados Unidos se industrializaram usando a substituição de importações, a Coreia do Sul, a China, de alguma forma, né? Tem várias experiências mundiais, Singapura, né? Sucede que essas políticas, elas têm que ter no governo uma capacidade de avaliar até que ponto elas podem ter continuidade, até que ponto é a hora de mudar, até que ponto é a hora de criar, vamos dizer, há desafios para próprias indústrias, que é a abertura da economia. A exposição à competição internacional leva as indústrias a buscar mais eficiência. E aí nós corremos o risco de repetir o passado, né? O Brasil prolongou demasiadamente, particularmente a partir do governo Geisel, que começou em 1974, esse processo de substituição de importações. Né? Claro, grande parte da indústria trabalhou para isso, fez lobby. Né? Hoje a gente dá incentivo fiscal, que são caracterizados como indústria para a indústria nascente. Nós fazemos isso para a indústria automobilística, que está no Brasil há mais de 60 anos. Então, achar que a indústria automobilística ainda está na infância, né, é realmente uma coisa sem sentido. Então, esse é o risco de reeditar política de subsídio do BNDES, dinheiro do Tesouro para o BNDES e proteção aduaneira. E aí vai dar errado, né? E o resultado disso tudo seria menos eficiência, menos potencial de crescimento, menor competitividade da indústria brasileira e, portanto, menor a sua contribuição para o balanço de pagamentos, para o crescimento da economia. Bom, ministro, olha, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. A gente teria que conversar sobre outros temas ainda. Os temas são muitos, os desafios são muitos. A experiência do senhor também é importante para passar para os ouvintes espectadores. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e voltaremos a nos falar aqui na programação da Jovem Pan. Um grande abraço. Ok, grande abraço para você também, Tiago, para os participantes desse programa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, nós conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a você ouvinte, a você espectador. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.